Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola, continuando com aquele nosso assunto que paramos, né? Mas vamos dar uma continuadazinha aqui, já entramos na aula de hoje. Amém, queridos? Nós vamos orar. Quero dar boas-vindas a você, pastor Web, que já está aí. Hoje não estava bem, não fez o programa, mas Deus te abençoe, meu filho. Ele está conosco para nos ajudar a cumprir a nossa missão e é com a graça dele que seremos vitoriosos. Bom dia para você, Abigail esteve aqui, não é? Tiramos uma foto juntos, já está aí na internet, não é? Mas eu quero dar a paz do Senhor a todos que já estão comigo nessa aula, aqueles que vão assistir depois, através dos grupos, que estamos para mais um dia do Senhor. Não esqueça dos cultos presenciais, não é? Que nós temos a alegria de estarmos juntos nessa aula online, mas nada como aquele culto de adoração juntos, sentindo assim o calor uns dos outros, não é? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E esse é o dia, né? Diríamos como salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, amém?
Então, eu quero dar boa-vinda a você que já está comigo. E nós vamos já começar a nossa aula. Dou bem-vindo a vocês todos. Só tem aqui o nome do pastor Wellington, está chegando mais alguém. Um abraço do pastor Gênesis, um abraço do pastor Wellington, que é o meu companheiro nessa escola também, não é? E da nossa escola. E que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar. Jacqueline Souza, bem-vinda, querida. Olha, Joyce, hoje é dia de ceia, hoje é dia de você estar na casa do Pai, né? Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pedir as bênçãos do Senhor por esse momento que estaremos meditando na sua palavra. Amém? Pai Celeste, te agradecemos a noite de paz que nos concedeste, Senhor. Estamos aqui na tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai. Agora te peço a tua bênção para esta aula. Abençoa teus filhos que já estão comigo agora, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão assistir, ó Pai, como, ó Deus, através dos grupos, que em tudo teu nome seja glorificado, teu povo seja edificado e abençoado, Pai. Há muito a aprendermos, sobretudo com aqueles que confiaram nas tuas promessas, como Abraão, que conseguiu com esperança, com paciência, alcançar do Senhor tudo que lhe prometeu. Porque o nosso Deus nunca falha, nem esquece de suas promessas. Obrigado, Pai. Ajuda-nos nessa aula. Abençoe todos que já estão, aqueles que vão entrar depois. Também que as tuas mãos estejam com todas as igrejas nos cultos presenciais e nos abençoa nesse culto online também. Agora quero orar pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos que estão ali, Pai. Tu sabes que grandes são as necessidades dos teus filhos e nós queremos entregar todos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Pai, abençoa o teu povo com as bênçãos celestiais e também te peço pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, da sabedoria dos nossos governantes, Pai, e que, sobretudo, a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, esteja ativa no seu ministério, na sua missão, Pai. Abençoa-nos nessa aula, me capacita para ministrá-la. Também os teus filhos que vão estar assistindo, capacita-os também para receber a tua palavra. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agora nós já vamos abrir o nosso cantor cristão no hino 545, para adorarmos o Senhor com este louvor. Amém? 545 do nosso cantor. A palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo, e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprender, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens, alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Rosângela Frausto, um abraço, querida, bem-vinda. Presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem,
vem, vem, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas no céu, boas coisas ali aprendemos, pra bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então está aí o nosso trabalho, né? Vamos estar hoje estudando o texto que hoje nós vamos estar meditando, né? Elias Salles Santiago, bem-vindo, querido. Deus abençoe, prazer ter conosco. O que nós vamos estudar hoje está aqui no capítulo 6, vai ser na parte final, não é? Nós lemos até o 12, estudamos, e hoje, como dissemos, nós vamos conhecer o Deus que responde, que atende às suas promessas. Elzira e Osias, bem-vindo, a paz do Senhor. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, o que Ele falou, nós vamos desfrutar. Apenas temos que ser como Abraão, ser pacientes, não é? Mas eu vou ler o texto, depois vou terminar a aula do domingo próximo passado, né? Então hoje o nosso texto dá dos versos 13 ao 20, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Washington Luiz Lima de Oliveira, bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor. Então, queridos, nosso assunto gira em torno exatamente do quê? Não é? Que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque a missão do sumo sacerdote é interceder pelo povo, elevar as causas, as necessidades, as dificuldades e até os pecados, porque o homem peca e precisa de um intercessor. É Jesus o nosso intercessor. Só que é um intercessor que não precisa oferecer nada por ele, porque ele nunca pecou, não é? É o perfeito sumo sacerdote, está lá. Hoje ele intercede por você, intercede por mim. Não é? Como está escrito lá em 1 João capítulo 2, filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo justo. Então ele é o sumo sacerdote, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Mas nós vamos voltar um pouquinho agora na nossa aula passada, porque eu quero concluir ela para então nós estarmos já entrando no nosso assunto de hoje. Amém, queridos? Então está aí, nós vamos estar falando um pouquinho, concluindo aquela aula, José Márcio Dias, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Então está aqui, para concluir a aula, eu vou voltar um pouquinho, e um dos assuntos que foram muito tocados, que achei muito importante, é quando nós falamos sobre os 3 tempos da salvação, só recapitulando, não é? Porque há dentro dos calvinistas e dos arminianos, diz que o salvo não se perde porque foi salvo e está salvo. Tá bom,
Isso é verdade, a salvação é eterna. Mas os arminianos dizem que a salvação é uma opção. Se você crê e aceitar, então ele foca muito no livre-arbítrio que o homem tem, né? Eu quero dizer que eu opto, eu participo, eu compartilho dessa ideia. Nós temos o livre-arbítrio, né? Tanto é que quando nós analisamos 3 tempos da salvação, eu vou repetir, falar um pouquinho, depois já vou entrar na aula, né? Nós temos o primeiro tópico, vamos lá, o primeiro ponto é a conversão. Quando você se converte, né? Aí o que acontece? Quando na conversão fomos salvos do castigo do pecado, você se converteu, aceitou Jesus. É aquilo que Jesus disse na grande comissão: ide pregar o evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo. Pronto, ele creu, está salvo. Porém, agora vem o segundo ponto, santificação. Não é? Não esquecendo que está lá no capítulo 13, né? 12 versículo, espera um pouquinho, que agora a memória está falando, está aqui em Hebreus, no capítulo 12, 14, né? Vamos ver, se eu não errei, eu acertei, 12, 14, o que é que diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, o que é a santificação? Na santificação, esse processo que você entrou e vai cuidar de viver agora uma vida de santidade, que quer dizer uma vida separada. Nós somos cercados de tentações. Está lá no livro de 1 de Pedro 5, no versículo 8, o que está escrito lá? Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, está em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Então, na santificação, o que acontece? Estamos sendo salvos do domínio do pecado, né? Porque aquele que peca, aquele que é escravo do pecado, ele está sujeito, ele tem os seus vícios, e Jesus veio nos libertar. Por isso que o texto sagrado de João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora vem dizendo que é verdade, né? Eu disse o versículo 8, então vamos lá. A seguir ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a nossa libertação está primeiro nesse revestimento. Então o primeiro tópico é salvo do castigo do pecado. O segundo tópico é salvo do domínio do pecado. E o terceiro, que é a maior glória para nós, é glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. Aí estamos na presença de Deus, nada vai nos atingir lá. Então é muito importante nós guardarmos, que foi o foco da nossa outra lição, não é verdade? Vamos lá, eu leio um pouquinho só para lembrar. A prova de que uma pessoa foi justificada é se ela está sendo santificada. Olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você nasceu para Jesus, é aquilo que Jesus disse a Nicodemo: se você não nascer de novo, você não vai ver. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Mas eu continuo. Uma pessoa salva é conhecida pela sua vida transformada. Olha só, a eleição divina de forma alguma nos destina a uma vida de relaxamento moral. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Você é crente? Você agora é diferente. Você vai olhar esse mundo diferente. Você vai viver nele como agora o embaixador do reino de Deus. Para que representar este reino, aonde você passar, o que você falar, o que você vestir, o que você andar, quando você negociar, você vai ser visto como aquela mulher disse para o marido: vejo, falando de Eliseu, que este homem que passa é um homem de Deus. Você tem que ser um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus. Amém? Vamos lá. Todos aqueles em quem Deus, através da regeneração, criou uma nova natureza espiritual, continua sob sua graciosa influência. Sua palavra e o seu espírito habitam neles. Olha assim. E assim possui neles implantada a graça que se desenvolve mais e mais.
essa obra de santificação envolve tanto a gradual destruição do velho corpo do pecado, quanto a vivificação e fortalecimento de todas as graças no novo homem, a purificação interior do coração e mente. Olha, minha mente agora é de Cristo, o meu prazer está nas coisas de Deus. Muito cuidado, se você é capaz de passar assistindo a internet ou os seus entretenimentos, mas não tem tempo para Deus, muito cuidado, você está adormecido. Por isso que a palavra diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É muito importante que essa obra da santificação seja pregada, porque às vezes a gente fala santificação, tem crente, tem igreja que ela é quadrada. Não é quadrado não, queridos, você é morador, você é agora um cidadão do céu. Um cidadão do céu tem os seus qualificativos, tudo nele vai mostrar que ele pertence agora a um outro reino, ele está aqui de passagem, amém? Essa obra de santificação envolve o homem todo, seu intelecto, suas emoções, sua vontade, sua alma e o seu corpo. É tudo que me há em mim, bendiga o seu santo nome. Então tudo que é em mim, olha para mim, porque não esqueça que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado deformou o homem, tirou essa imagem, tirou essa semelhança. O homem distanciou-se de Deus de uma maneira que Deus olha agora, e o processo de recuperação, porque é o que Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Rosto Antônio, bem-vindo, a paz do Senhor. Entendeu? Ele veio buscar e deu-nos do seu Espírito, né? Por isso que lá, eu repito sempre, né? Malaquias 3:3, se assentará como purificador da água, da prata e do ouro, para que os filhos de Levi possam trazer as ofertas ao Senhor, não é? Aí não é bom nós lembrar lá de 7:29 de Eclesiastes: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, se afastou, né? E Satanás cria entretenimentos, cria ocupações, e o homem não tem tempo para Deus. Olha a oração. Como é bom você estar nos pés do Senhor, 1 hora, até mais, porque se você entrar na presença de Deus, começar a falar com Deus, sobretudo quando você tem por quem orar, por quem buscar, em favor de pessoas que estão te clamando, pedindo a sua ajuda, o que vai acontecer? Midian Oliveira Paiva, bem-vinda, querida. Gil Santos, bem-vindo. José Pereira, paz do Senhor, querido, bem-vindo. Então, irmão, você vai entender, não é, que não tem tempo, você tomou satisfação, né? É como diz o Salmo 37, no versículo 4, né? Deleita-te também no Senhor, que é deleitar, é ter prazer. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração, não é? É o verso 4, e o 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E se você entrar na igreja para cultuar e adorar o Senhor, o cântico e a palavra, tem pessoas que não aguentam ficar dentro da igreja, começou a cantar, levantou, já foi no banheiro, daqui a pouquinho levantou para beber água, levantou para conversar, que lembrou que tem que conversar com a pessoa, irmãos. Alguma coisa está frio em você. Pede a Deus: Senhor, eu quero entrar na tua casa e adorar nos louvores, no testemunho, e sobretudo na palavra que gera fé nas pessoas. Temos que tomar cuidado, queridos. Então, a santificação, ela vai exatamente fazer com que você se separe das coisas deste mundo e tenha prazer nas coisas de Deus. Aonde você vai passar a tua eternidade? Daqui a pouquinho você está na eternidade com o Senhor. Como disse Paulo, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu quero estar mesmo com o Senhor. Hoje ele está com o Senhor, e todos os santos que já partiram estão com o Senhor. Nós ainda estamos na nossa missão aqui. Margarete Oliveira, bem-vinda, irmão. Deus abençoe. Não é isso? Então, essa obra de santificação envolve o homem todo, seu intelecto, emoções, vontade, alma e corpo. O santificar, de acordo com as Escrituras, é transformar o homem
pois o homem é consagrado ou separado do uso comum para o uso sacro, né? Como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 6, né? Apresentar os nossos membros agora ao Senhor, para a glória do Senhor. Antes ele estava sendo usado para os desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E em Efésios, no capítulo 12, éramos por natureza filhos da ira, como aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas agora estamos em Cristo, amém? Vamos lá, pela santificação vamos sendo transformados, olha só, de glória em glória, na imagem de Cristo nosso Senhor. Deus mesmo, pela obra do Espírito Santo, vai esculpindo em nós a beleza de Cristo. Nós voltamos a ter a imagem e semelhança de Deus através da santificação. Daí a necessidade de nós estarmos buscando de Deus essa força, nos separando de tudo que nos separa de Deus. O que é que nos separa de Deus? Está lá em Isaías 59, no versículo 2, né? O que faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. E o que é que te aproxima de Deus? A santificação. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é? Isso é alma, corpo, espírito, mente, vontade, emoção. Senhor, aqui estou para te adorar. Louvado é o nome do Senhor. A santificação é um processo que começa na justificação e termina na glorificação. Quanto à glorificação, seremos salvos. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí vai ser na trombeta tocar, os mortos ressuscitarão já incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a santificação é um passo, você já está se separando, né? Se separando porque você quer ficar mais perto do Senhor. Infelizmente, muitas vezes, acontece que uma pessoa que parece ter fé abandona Jesus. Aí é que está, não é? Abandona Jesus. Segundo o calvinismo, essa pessoa nunca teve fé verdadeira para isso, por isso não era salva. De acordo com o arminianismo, isso talvez poderia ser uma prova de que é possível perder a salvação se uma pessoa realmente quer rejeitar Jesus. Obviamente, irmãos, rejeitar Jesus, né? Aí os calvinistas dizem, é porque nunca foi salvo. Eu não quero entrar nessa briga. O que eu quero é aconselhar vocês o seguinte: vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Vamos ter uma vida que agrade ao Senhor. A Bíblia diz que algumas pessoas provam de Jesus, mas depois o rejeitam, como é o assunto de Hebreus, do capítulo 6, de 4 a 8, né? Ela não diz que essas pessoas eram salvas ou não. No fim, é o que realmente conta, que é a eternidade. Não adianta você começar bem e no meio do caminho desistir. Ah, mas eu aprendi com o pastor A que não faz mal isso. A história do não faz mal. Ou a história do que tem, né? Júnior Domingo de França, Pai do Senhor querido, Deus abençoe, bem-vindo. O que tem? Diz que as pessoas têm um saco onde botam o que tem. Não, mas eu vi o pastor A e o pastor A disse que não faz mal, eu posso fazer isso. Meu querido, não vá pela cabeça de nenhum pastor, seja bereano. Olha aqui, ó. E os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias examinavam nas Escrituras se as coisas eram assim como os apóstolos estavam ensinando. Não quero dizer que você não ouça o seu pastor, mas não é pecado você conferir na Bíblia, na palavra de Deus, se os que está sendo ensinado tem base nas Escrituras. Amém? No século I, um pagão que investigasse o cristianismo e então voltasse para o paganismo, se separaria
completamente da igreja. Mas para os cristãos judeus que decidiram retornar ao judaísmo, a separação era menos óbvia. O seu estilo de vida permanecia relativamente inalterado. Porém, olha só, o porém aqui é muito forte, hein? Porém, desviando-se deliberadamente de Cristo, eles estavam se desligando do perdão de Deus. Sabe onde é que está o perdão de Deus? Em Jesus. Ele comprou na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue. Quando se fala em remissão, remissão quer dizer adquirir de novo. Ele está trazendo de novo, através do seu sacrifício, a criatura para Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus a resposta de tudo que você precisa, amém? Agora eu vou dar continuação à aula que eu parei, né? É impossível que essas pessoas sejam restauradas, aqueles que já professaram ser cristãos e já experimentaram todos os lindos dons descritos nestes versículos e então se desviaram de Cristo. Por quê? Porque elas de novo crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Essas pessoas mostraram desprezo por Cristo através de suas ações deliberadas. Seria como crucificar pessoalmente a Cristo outra vez. Muitos têm discutido sobre se alguém que se desvia de Cristo pode ser restaurado a Cristo. Alguns apontam para esta passagem para provar que um apóstata, o que quer dizer apóstata, apostasia, significa do apóstata adjetivo que praticou ou cometeu apostasia, que renunciou, abandonou uma crença ou a religião ou Cristo. Mas os apóstatas não são o sujeito aqui. Esta passagem refere-se a pessoas que andam com Cristo por algum tempo e então passam a andar em outra direção, rejeitando a Cristo. Essas pessoas nunca poderão ser restauradas, porque elas não desejarão ser restauradas. Elas escolheram endurecer os corações contra Cristo. Não é impossível que Deus as perdoe. Antes, é impossível que sejam perdoados, porque não se arrependerão de seus pecados. Para os cristãos hebreus, estes versículos revelavam o perigo de retornar ao judaísmo e dessa maneira cometer uma apostasia. Aqueles que rejeitaram a Cristo não serão salvos. Cristo morreu uma vez por todos aqueles que creem. Ele não será crucificado outra vez. Ele já veio, já pagou o preço, já abriu a porta e te convida. E para não deixar você sozinho, deu o seu Espírito para nós. O que o Espírito Santo está fazendo? Ele convence, ele converte, ele ajuda, ele ensina, ele está na sua vida, ele está na minha vida. É ele que nos capacita. Nininha Alonso, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Ele está na minha vida, está na tua vida te dando força. Se você buscar Deus, se você separar das coisas do mundo, aí você sente aquele refrigério, aquela alegria, aquele gozo. Você está sentindo esse gozo aí agora? Porque quando a palavra de Deus está sendo ministrada, se você está sendo visitado, se você está alegre, é porque você está em comunhão com Deus. Essa comunhão preciosa é o Espírito Santo que proporciona em nós. Porque nós, em nós mesmos, na nossa carne, não habita bem algum. Mas quando o Espírito Santo está em nós, porque você foi feito casa para o Espírito Santo, como diz Agostinho, para ti nos fizestes, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Wilson Barbosa, meu sobrinho querido, Deus abençoe, bem-vindo. Então, queridos, é a obra do Espírito Santo. O que acontece? O que faz um homem prosperar? O que faz um homem pregar? O que faz um homem viver a palavra? O que faz um homem viver segundo os propósitos de Deus? O Espírito Santo na nossa vida. Daí a necessidade de buscarmos essa comunhão, esse revestimento do Senhor. Vamos lá, estamos já encerrando essa aula anterior. Neste versículo, uma ilustração de lavoura descreve posteriormente o argumento de ser de 4 a 6. Alguém que abandonou a Cristo pode ser comparado com um campo que produz espinhos e abrolhos. Uma terra assim se recusará a produzir uma boa colheita. Não importando quanta atenção ela tenha, ela é reprovada. Assim acontece com aqueles
que não perseveram até o fim. 6:11. A sua punição é real e garantida. O lavrador condenará a terra com maldição e o seu fim será ser queimada. Está lá em Mateus 3:10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. No entanto, o crente que permanece com Deus, procurando se aproximar dele, pode ser descrito como aquele que produz a erva proveitosa e recebe a bênção de Deus. Assim como ambas as terras recebem a chuva, ambos os grupos recebem o interesse e o cuidado de Deus. Entretanto, apenas um grupo é genuíno. Vamos lá para o 9. Após argumentar que é possível que não cristãos pareçam verdadeiros cristãos, o escritor continua dizendo, em outras palavras, nós não cremos realmente que isto se aplique a vós. As duas advertências são agora equilibradas com uma nota consoladora. O escritor garante aos leitores que as terríveis advertências de tragédia e perda espiritual não serão, felizmente, decretadas contra os crentes hebreus. Obviamente que vem o alerta, vem a advertência, mas se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, você está abençoado. A confiança no lavrador é um estudo positivo do solo. Vence a preocupação anterior do escritor sobre o aparecimento de ervas daninhas. Neste caso, os cristãos que sentiam vontade de voltar ao ritual religioso anterior. Já expliquei isso em outra aula, não é? Que o livro de Hebreus foi escrito para aqueles cristãos que estavam deixando Jesus para voltar para o judaísmo. Igualmente, aqueles que deixam Jesus para voltar para o mundo é como aquele que olha para trás, não é? E não é apto para o reino de Deus. Mas esses cristãos devem avançar em sua fé cristãs, que eles não perdem que eles não podem ser preguiçosos, mas agora devem prosseguir. A frase de vós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação refere-se à nova aliança em comparação à antiga, porque era aquilo, alguns se pegando à antiga aliança, porque a lei foi dada por Moisés. E ela, como diz no livro de Gálatas, Paulo ensinando, mostra que ela serviu de aio. Ela tinha um tempo, mas agora é o que está lá no capítulo 1:17 de João, não é? O que está escrito lá? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? As coisas melhores estão na nova aliança, através de Jesus Cristo. Não haverá motivo para voltar às coisas antigas do judaísmo que não poderiam trazer a salvação. Tinha um propósito, mas cumpriu o seu propósito. Agora é abraçar Jesus, a sua palavra, e receber o Espírito Santo que vai te ajudar na sua caminhada até a hora do arrebatamento. Vamos para o verso 10. Embora os crentes não precisem trabalhar para receber a salvação como um pagamento, a salvação deve mudar suas vidas para que naturalmente queiram servir a Deus, fazer boas obras e promover o avanço do seu reino. O que é que eu estou fazendo aqui? Pregando a palavra, ensinando as Escrituras, porque é nas Escrituras que o Senhor disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Embora o crente possa não receber um galardão e aplausos imediatamente deste mundo, Deus conhece os esforços que são feitos por amor e no ministério. Ele não se esquecerá do trabalho árduo que cada crente faz por ele. Olha o que disse o Senhor: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então é muito importante que você não trabalhe por interesse. Mas o meu pastor, ele não me elogia, o meu pastor não me coloca lá no púlpito, o meu pastor, meu irmão, o que você estiver fazendo, faça para Deus. É aquilo que está no capítulo 10 de 1 Coríntios 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já sabe, o galardão seu, da sua vida, do seu trabalho, jamais será perdido. Um exemplo deste trabalho árduo era o cuidado desses crentes por outros cristãos.
como discutido em outra passagem do Novo Testamento, o que os crentes fazem por outros é feito por Deus. Não é você que faz. Deus te dá recursos para você ajudar. Não negue, não ache que Deus colocou na tua mão recursos, já que você está buscando o Senhor e Deus está te abençoando, é para através de você abençoar outras pessoas também. Não esqueça, amar ao próximo como a você mesmo. Então, porque Jesus diz lá em Mateus 25:35, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então, boas obras não garantem salvação, mas a salvação muda a vida do povo de Deus, levando-o a fazer boas obras. Não fazemos obras para sermos salvos, mas fazemos obras porque somos salvos. Amém? Fazer boas obras para ser salvo e não para ser salvo. 11. O serviço de amar os outros, mencionado em 6:10, deve ser continuado até o fim, quando o povo de Deus o serve, está praticando a ação que o agrada. Você quer agradar a Deus? Você quer servir a Deus? Deus não precisa do dinheiro de você, nem de nada que você tem. Está lá no Salmo 50, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Se ele tivesse fome, ele não ia pedir a você, é ele que manda. Olha a quantidade de animais e tudo que tem. Ele não precisa de você nem de mim, mas você e eu precisamos dele. E ele coloca nas nossas mãos alguém para ser ajudado, como é o caso lá da história do bom samaritano. Alguém queria saber, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta a história do bom samaritano, né? É aquele que o ajudou. Então, se apareceu um necessitado, não deixe sair sem o teu socorro, porque ali está o Senhor esperando de você provar que você ama o próximo como a si mesmo. Em outra palavra, servimos não a fim de chegarmos no céu, como em algumas religiões do mundo, mas porque somos assegurados da plena realização do que esperamos e porque amamos aquele que nos deu esta garantia. Aleluia! A nossa convicção deve produzir ações que mostrem a nossa verdadeira natureza. Nós não servimos meramente pelos benefícios ou pelos princípios humanitários, mas porque a nossa esperança está em nossa vida futura em Cristo. Eu estou juntando tesouro, aleluia, aonde é ferrugem, aonde o ladrão não rouba, aonde não diminui o seu valor, nosso tesouro, ajuntai tesouro no céu. É isso que Jesus nos ensinou e precisamos guardar e praticar. O oposto do ser cuidadoso é tornar-se espiritualmente negligente. Quanto a isso, é isso que está lá no 5:11, né? Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Os crentes devem estar crescendo e servindo diligentemente e não devem se acomodar, obrigando os outros a fazer o seu trabalho. Para evitar tornar-se inativos ou indiferentes, os crentes fariam bem em ser imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas de Deus. Tem promessa de Deus na tua vida, não esqueça disso. Ele nunca falha, nunca falhou. Isso que nós vamos estar concluindo dessa lição, espero conseguir. Oh, Deus, abençoa. O exemplo deles deve ser ativamente imitado e meramente aprendido e reconhecido. Imitar os exemplos de fé em Deus que estas pessoas fornecem nos ajudará na nossa caminhada cristã. Amém? Agora vamos entrar no assunto propriamente de hoje, que é do 13 ao 20. Amém? Está aqui, o autor falou da herança prometida. Agora expõe as bases da certeza desta herança e como ela se destina aos descendentes de Abraão. Né? Abraão, quem foi Abraão? Irmãos, é uma coisa muito linda. Aprofundar nesses conhecimentos, nesses estudos, deixa a gente encantado. Eu cheguei a ler o Corão, né? Eu vou falar um pouquinho aqui agora, né? Abraão é considerado o pai das maiores religiões do mundo. Olha, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todos eles, né? Se você ler o Corão, está lá, né? Que Abraão, que era a Agar, era a verdadeira esposa de Abraão, que Sara foi a outra. Que coisa, né? Vamos lá, Abraão e Ismael. Vamos começar aqui.
Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência ainda no capítulo 15 de Gênesis. Mas Sara, vendo que não era capaz de conceber um filho de Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então Abraão de Agar concebeu Ismael. Que confusão aqui, irmãos. Vamos ser pacientes. Primeiro, Deus não precisa de ajuda de ninguém para cumprir suas promessas, nem a sua palavra, queridos. Vamos ser pacientes, deixa Deus trabalhar no tempo dele, nas condições dele, porque aí a gente vai só ser abençoado. Mas Sara, então está aqui. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum na época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis 21, 13, Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão. A coisa é tão séria, né? Que até um filho que nasceu fora dos propósitos de Deus vai ser abençoado. Oh, Deus poderoso! Eu vou me lembrar do Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Irmãos, não é brincadeira. Deus colocou o homem como valente da sua casa, né? E através dele ele vai abençoar a mulher. A mulher será como videira frutífera ao lado de sua casa, os filhos como planta de oliveira. As promessas do Senhor por causa de Abraão, né? Esse mundo de árabes que estão também ali debaixo da mão. Oh, Deus tem misericórdia. Não dá para a gente falar muito, senão vamos perder aqui na aula de hoje, né? Mas está aí, através de Ismael, que os árabes estabelecem sua origem até Abraão. No Alcorão, livro sagrado dos islamitas, considera Abraão como o pai da nação. Declara que a verdadeira mulher de Abraão foi Agar e Sara foi a outra. Olha, meu Deus, né? Bom, vamos lá. A história de Abraão é marcada pelas promessas de Deus. Coisa linda, né? Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa pai exaltado, o grande pai. Eu imagino o tempo que as pessoas, você, Abraão, é pai exaltado. Quantos filhos você tem? Nenhum. Misericórdia, né? Em Gênesis 17, o nome de Abrão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos, ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos quando teve o seu nome mudado por Deus. Não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome da esposa também. E Sarai, ela passou a se chamar Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. Meus irmãos, não olhe para as dificuldades, não olhe para as impossibilidades. Deus falou, diga assim, o meu Deus falou e eu creio. Vai em frente, porque eu digo sempre, se você crer na Bíblia e crer no Senhor e colocar a tua vida na direção de Deus, eu vou dizer igual eu disse, o homem de Deus, na direção de Deus, nunca terá falta da provisão de Deus. Eu tenho experimentado isso, por isso prego. Amém? Tais mudanças nos nomes tem a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda em Gênesis 12. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão que ele ainda seria pai, e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa, sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Meu Deus, Abraão não tinha um filho. Lá na casa dele ele viu nascer homens que, quando Ló foi arrebatado por aqueles reis, ele conta 318 homens nascidos na casa dele, vai, subjuga, vence todos eles, traz Ló de volta, ainda traz e paga o dízimo a Melquisedeque. Mas quando ele volta, ele devia de só festejar. Ele entrou na tenda dele triste. Ele triste. E Deus, quando vê o seu servo triste, ele vem conversar com ele. Oh, glória a Deus, ele não deixa a gente triste. Tinha dentro dele uma interrogação, e naquela interrogação diz, Abraão, Abraão. E Abraão vai ouvir Deus. E quando ouve, ele fala, mas eu não tenho filho, Senhor. O meu herdeiro vai ser Eliezer o Damasceno, quer dizer, o que era de Damasco, nasceu em Damasco, por isso o nome Damasceno.
Aí ele vai dizer, não vai ser ele não. Sai um pouquinho, vem aqui comigo, olha para o céu. Ele olha, quando ele olha para o céu, eu já estive no interior, assim, na Bahia, por exemplo, lá em Rafael Janeiro, à noite eu saí, estava o céu estrelado. Irmãos, que coisa linda você está num lugar desse, aqui estrela que parece até, né, uma iluminação só de estrela. Eu imagino o que Abraão viu e ele se conta. Ele diz, não dá, Senhor, assim vai ser a tua descendência. E a Bíblia diz assim, e creu Abraão no Senhor. Aí é que está o desafio, a prova. Deus coloca diante de você e diz, eu vou te ajudar. E você crê, acredita, e aí passa a viver tudo que Deus te deu. Aí você vai ser como Abraão. Aleluia, não é? Conta, e ele não pôde contar. Novamente no capítulo 17 de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirma sua promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações e que de Sara, na ocasião, com 90 anos, ainda seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão, selado pelo sinal da circuncisão e por fim com o nascimento de Isaac, seu filho. A história de Abraão no Novo Testamento, existe 74 referências a Abraão nos livros do Novo Testamento, ficando apenas atrás de Moisés, que tem 79. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão. Oh, glória a Deus! Mateus 22, 32, Atos 7, 32. Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, aparece como antecessor do Messias. E além de pai dos israelitas segundo a carne, agora vem o mais importante que te atende, Rosângela, e a mim também. Pai, né, espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo. Está lá em Mateus 3,9, João 8,33, Atos 13,22, Romanos 4,11, Gálatas 3,29. Então a nossa filiação a Abraão está garantida aqui também. Creu em Jesus, porque os filhos espirituais também estão naquelas estrelas que Abraão viu lá em cima, né? As promessas de Deus trazem esperança. 6, 13 a 20, que é a nossa lição de hoje. Depois de encorajar outras pessoas fiéis, o escritor ofereceu um exemplo do Antigo Testamento que valeria a pena imitar Abraão. Os leitores podiam confiar nas promessas de Deus, porque Abraão confiou e foi recompensado. Crê no Senhor. É o versículo-chave do capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Não adianta você achar esse versículo bonito. Você tem que crer. A fé contempla Deus pelo espelho da sua palavra. Quer ver Deus? É pela fé. Amém? Para esses leitores cristãos de origem judaica, um exemplo bem conhecido de alguém que herdará a promessa de Deus por causa da fé e da paciência. É o verso 12. Era Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão que está registrado em Gênesis 22, 17. Certamente abençoando-te, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Não era realmente necessário para Deus jurar, não é? Ele manteria a sua promessa, porque Deus não pode mentir ou quebrar a sua palavra. Ele chegou a dizer, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No entanto, Deus fez a promessa, jurando pelo maior padrão e com a maior responsabilidade possível. Jurou por si mesmo, olha só, não é? O 15 diz, o antídoto do autor para a apostasia, quer dizer, o afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua autoria de fé ou doutrinação, é esperar pacientemente. Abraão esperou com paciência, e esta paciência foi recompensada. Você está esperando? Pastor, mas já passou muitos anos, vai fazer igual Zacarias, né? Zacarias, não, o Senhor me dá um filho. Está ele lá, Isabel, né? Isabel carregando aquele opróbrio de ser uma mulher que não tinha filho, e ele também. Aí no dia que ele já está velhinho, como ele entrando no lugar santo dos santos, aí veio o anjo Miguel, que é o mensageiro do céu, né? Zacarias, sua oração foi ouvida, tua mulher vai ter um filho. Ele olhou, o quê? Minha mulher vai ter um filho? Como? Eu já estou velho, que velho, meu irmão. Como diz uma pessoa, velha é estrada, quando eu nasci ela já estava aí. Você está vivo? Você está nas mãos de Deus?
Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E o anjo foi rígido com ele. Você não creu? Vai ficar mudo até que essas coisas se cumpram. Porque a promessa de Deus é essa: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e a porta vai se abrir. Amém, queridos? Vamos saber isso, né? A esperança paciente de Abraão durou 25 anos. Olha, 25 anos. Não é? É coisa muito séria. Da época em que Deus lhe prometeu o filho ingênito, lá em 17:16, até o nascimento de Isaac, lá em 21:1-3. Pelo fato de as nossas aflições e tentações serem frequentemente muito intensas, elas parecem durar uma eternidade. Tanto a Bíblia Sagrada como o testemunho de cristãos maduros nos encorajam a esperar que Deus haja em seu tempo certo, mesmo quando as nossas necessidades parecem grandes demais para que possamos esperar. As promessas de Deus sempre se cumprem. Podemos confiar nele. Amém, querido? Já estou no 16. Esta descrição de fazer um juramento tem sido transmitida por séculos, de forma que hoje entendemos o conceito de uma forma completa. Mesmo em cerimônia de casamentos modernos, os votos que o homem e a mulher fazem um ao outro são testemunhados por outras pessoas, não é isso? Que são, então, obrigados a considerar as duas pessoas responsáveis por suas promessas. No casamento, o homem se compromete com a mulher e ali também está sendo feita uma promessa, né? E diante das testemunhas, o que obriga eles a serem fiéis. Nem sempre, mas deveriam ser, né? Ainda mais que isso, o juramento é feito diante de Deus. Alguém superior mantém as pessoas responsáveis por seus votos. Segue-se, então, o fim de contenda por causa do juramento. Nós exigimos uma autoridade superior porque sabemos que a dificuldade de manter promessas pode exaurir os nossos recursos e esforços. Os homens frequentemente precisam de promessas seladas com juramento, de modo que Deus fez isso por nós, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos. Abraão não viu seus milhões de descendentes enquanto estava vivo, mas ele realmente teve um filho, o início daquele cumprimento. Irmãos, Deus te prometeu, mas veio tão pouco. Pega aquilo que Deus te deu, porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é absolutamente nada. Abraão não só teve incontáveis descendentes da nação judaica, mas os seus descendentes vieram a incluir todas as pessoas que abraçam a fé. Está escrito aqui em Gálatas 3:7-9, eu leio: estejam certos, portanto, de que os que são de fé é que são filhos de Abraão. Oh, glória, né? Provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Aleluia! Assim, os que são da fé são abençoados com o Abraão, o homem de fé. O cumprimento da promessa de Deus a Abraão deveria convencer os crentes de que todas as promessas que Deus lhes fez também serão cumpridas. Deus confirmou a sua promessa com um juramento. Essas duas coisas são imutáveis, porque é impossível que Deus minta. Deus nos proporciona segurança por causa do seu próprio caráter. A paciência é a nossa parte, por meio da qual nos mantemos firmes e confiantes na sua promessa. Firme nas promessas do meu Salvador. Glória a Deus, né? A frase nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, retrata uma pessoa que fugiu para uma das cidades de refúgio que forneciam proteção da posição que lhe seria infligida
Cristo provê o lugar mais seguro, a esperança em que confiamos, a consolação de que precisamos. Ele está com você para te consolar, para confirmar que Ele não te deixará, não te deixarei, nem te desampararei. Devemos nos firmar em sua promessa, agarrando-a, recusando-nos a soltá-la, não importando o que possa acontecer ao nosso redor. Agora eu já vou partir para a conclusão, querido. Esta confiança citada em 6, 11, 12, 18 é como uma âncora forte e digna de confiança para as nossas almas, segura e firme. Esta confiança nas promessas de Deus não só nos mantém seguros, mas nos conduz através da cortina do céu, levando-nos ao interior do véu, que é Deus. O interior do véu, isso aqui é muito interessante, né? Uma cortina era posta na entrada destes ambientes, impedindo que alguém entrasse, ou até mesmo que tivesse o rápido vislumbre do interior do Santo dos Santos, onde Deus residia entre o seu povo. O sumo sacerdote podia entrar ali apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para ficar diante da presença de Deus e espiar os pecados de toda a nação. Mas Jesus, olha que glória, mas Jesus entrou ali em nosso favor, abrindo caminho para a presença de Deus, através da sua morte na cruz. Querido, quando você dobra o joelho, quando você ora, quando você entra na presença de Deus, queridos, os nossos antepassados não tinham esse privilégio, precisavam de um sacerdote para uma vez por ano entrar na presença de Deus. Já imaginou? Você entra na presença de Deus aonde você estiver, na condução, no trabalho, às vezes até dá aquela paradinha, Senhor, me guarda, abençoa o que estou fazendo, enfim, e Deus está ali para te atender. Eles dependiam de um sacerdote, dependiam de que uma vez por ano ele entrasse. Nós entramos na presença de Deus a todo momento. Isso é uma glória muito grande, querido. Aquilo que somente o sumo sacerdote podia fazer anteriormente, Cristo fez e permite que nós façamos também. Oh, glória a Deus! Deste modo, a obra sumo sacerdotal de Cristo foi diferente da obra de qualquer outro sacerdote. Os outros sacerdotes tomavam os sacrifícios dos outros e os representavam na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora, através de Cristo, podemos nos aproximar do trono com confiança. Está lá no 10:19, repetindo o tema abordado no 5:5-10. O escritor, mais uma vez, descreve Jesus como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Eu estou encerrando agora, mas guarde isso. Você tem alguém te advogando, outro mais orando por você. Ele não ora 24 horas por dia, não. Ele ora uma eternidade sem fim. Está sempre intercedendo, sempre mostrando ao Pai que o sacrifício dele, o sangue que ele derramou, nos purifica de todo o pecado. Amém, querido? Agora eu vou dizer a vocês, fica para o capítulo 7, que vai ser no próximo domingo a continuação. Amém, queridos? Agora eu vou chamar o nosso louvor 137 do cantor. Eu vou dizer, eu me empolgo, porque a gente começa a penetrar nessas grandezas das Escrituras, viver isso daí, saber, é a certeza que a gente tem do Deus presente que nós temos conosco. Amém? 137 do cantor cristão. Amém. Vamos adorar agora o Senhor com esse louvor. Enquanto Salvador eu me vou ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu,
Vem, pois assim satisfazer, Senhor, amém. Amém, queridos? Estamos chegando no fim da nossa escola. Agora, você que fez aniversário essa semana, eu vou me incluir que eu fiz aniversário ontem, né? Mas você que fez esta semana comigo também, não é? Então, estamos aqui para agradecer a Deus pelo seu aniversário, pelo nosso aniversário, vou falar assim, né? Que Deus te abençoe e multiplique os nossos anos. E não esquecendo daquele versículo que sempre gostamos de citar, não é? Ensina-nos, não é? Como é que diz lá o Salmo 90:12? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Parabéns para nós, né? Eu também estou nele. Deus te abençoe, muitos anos de vida com saúde e, sobretudo, na presença do Senhor. Jamais abandonando o Senhor, porque abandonar o Senhor é abandonar o perdão de Deus, que só pode ser confirmado para aqueles que permanecerem nos pés do Senhor, que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém, querido. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Quero lembrar você que às 12 horas nós temos o clamor, do meio-dia às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs que completou 3 anos, né? Louvado é o Senhor por essas mulheres de Deus que estão nas mãos do Senhor abençoando a nossa noite, né? Mas hoje nós temos também o nosso culto na sede. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Temos a nossa escola às 16 horas presencial, às 18 horas o nosso culto. O pastor Gênesis estará no Parque Paulistano ministrando a ceia, que fui convocado, e é assim, são 10 igrejas, né? De vez em quando eu tenho que estar numa para estar mantendo o contato, né? Amém? Muito bem, Deus abençoe com a excelente semana, e nós agora vamos orar. Obrigado você que está comigo aí, todos vocês. Muito obrigado também por todos que tiveram um tempinho para me felicitar. Muitos dos que estão aí me felicitaram ontem, mas eu sei que no coração vocês todos se alegram e têm orado pelo pastor Gênesis, que tem sustentado ele, está aqui pelas orações do santo e a graça do Pai Celeste, não é isso? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por esta manhã, por esse estudo. Abençoa teus filhos que participaram, os que vão assistir depois, abençoa também, Pai. Recebe a nossa gratidão por tudo. Agora eu quero orar, Pai, pelo nosso caderno de oração, que já falamos no início. Quero orar pelos aniversariantes e me coloco também te pedir essa bênção para todos nós, dá-nos que possamos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque cada dia que temos é um milagre de Deus que nos concede isso, Pai. Muito obrigado por todos nós, eu te agradeço. Agora abençoe os teus filhos que estão comigo, abençoe toda a programação da Georbe, das igrejas, da UPORB também. Prepara-nos para estarmos na tua presença, ouvindo a tua voz e sabendo que temos um sumo sacerdote diante de Deus intercedendo por nós. Muito obrigado, Pai, por Jesus que nos foi dado. Agora despede-nos em paz e abençoa teus filhos que estão comigo. Se algum colocou um pedido de oração, porque precisa de um socorro, Pai, eu já estou intercedendo por esse pedido. Não deixe que ele fique sem a tua resposta e seja a tua misericórdia. Senhor, oro agradecido, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti.
Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorbe Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na Obra da Restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.